Este programa é livre para todos os públicos. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia e lhe perguntara: Senhor, quem é que vai te entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa isso? Tu segue-me. Então, correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas se fossem escritas todas, penso que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, se o Evangelho de hoje termina dizendo que existiam ainda muitas outras coisas para serem escritas, é porque, na verdade, esse elemento, esse fator experiencial está na minha mão e na tua mão. Somos nós que também damos continuidade à palavra de Deus revelada, à palavra de Deus encarnada. A sua vida e a minha vida precisa ser este livro, no qual Deus escreve também uma história. Você também precisa ser, diante de Deus, esse discípulo amado, porque João, na teologia bíblica, representa essa dimensão carismática da igreja, essa dimensão, esse lado carismático da igreja. Não estou falando aqui carismático no sentido da renovação carismática católica, carismática enquanto impulsionada pelo Espírito, enquanto esta vivacidade do Espírito, essa jovialidade do Espírito, esta contínua renovação, esta contínua experiência de Deus. Esse é o aspecto carismático da igreja, para o qual nós deveríamos sempre voltar o nosso olhar. Por isso que a experiência de Pedro, ela também toca muito a experiência de cada um de nós. Na verdade, Pedro tem um pouco de cada um de nós, né? Nas duas dimensões, quando nós nos maravilhamos com as coisas preciosas que Pedro faz, que Pedro fala, mas também quando nós nos deparamos com as realidades imaturas, infantis de Pedro, até mesmo as realidades pecaminosas na vida de Pedro, também nós nos enxergamos nele. Existem em nós essas duas dimensões. Mas como disse, nós precisamos também voltar o nosso olhar para o discípulo amado. Nós também temos que voltar o nosso olhar para essa dimensão carismática da igreja e reconhecer que a obra do Espírito Santo, que é a obra do Pai e também a obra do Filho, ela continua em mim e em você, que nós precisamos ser este livro no qual também Deus escreve uma história. E nós precisamos também fazer essa experiência pessoal de encontro com o Senhor, experiência diária, que alimenta a nossa alma. Só que quando entra, a realidade do pecado, nós tocamos naquela nossa velha condição adâmica, de muitas vezes tirar o olhar do nosso caminho, da nossa experiência, e querer colocar o olhar na experiência do outro, nos ocupar muitas vezes do outro. O que Caim fez na realidade da oferta do seu irmão Abel? Tirou o olhar daquilo que ele poderia oferecer para Deus, tirou o olhar daquilo que ele tinha para oferecer a Deus e colocou o olhar invejoso na oferta do seu irmão Abel.
e aquela inveja o corroeu a tal ponto de matar o seu irmão. Não é esse olhar que nós somos convidados a tecer sobre os nossos irmãos. Não é esse olhar de inveja, não é esse olhar de cobiça, não é esse olhar de arrogância, não. O olhar que nós temos que ter para os nossos irmãos é contemplar em cada um dos nossos irmãos esta obra de Deus, esta ação do Espírito, esse poder do Espírito, e também imitar isso. Porque certamente quando Pedro voltou o seu olhar para João, o discípulo amado, ele se recordou todas as vezes nas quais o discípulo amado chegou primeiro. Certamente Pedro fez uma boa reflexão das vezes em que o amor por Jesus, o desejo de seguir Jesus, nutriu de tal maneira o coração de João, que ele era sempre o primeiro. Foi o primeiro quando recebeu de Jesus aquela revelação que o Evangelho de hoje diz: Senhor, quem é que vai te trair? Quando João reclinou a cabeça no peito de Jesus e foi capaz também de absorver dali os segredos mais íntimos do coração de Cristo. Foi o primeiro quando entrou no palácio, quando Jesus estava sendo julgado, Pedro ficou de fora, João entrou primeiro, depois foi buscar Pedro lá fora. Chegou primeiro quando estava aos pés da cruz de Jesus. Chegou primeiro quando viu a lança transpassando o coração de Cristo e dali jorrando sangue e água. Chegou primeiro quando reconheceu Jesus ali no mar depois da ressurreição, é o Senhor. Chegou primeiro quando foi correndo ao túmulo de Jesus. O discípulo amado chega sempre primeiro, porque ele ama muito, porque o coração dele só sabe amar. E era isso que justamente Pedro era convidado a contemplar na vida do discípulo. Era contemplar esse amor. Não era para Pedro seguir João, mas era para Pedro seguir quem João seguia, que era Jesus. Era para Pedro se recordar que o olhar dele precisava se fixar sempre em Jesus. A ti basta uma coisa, segue-me. A finalidade da vida de cada um, o destino de cada um é um mistério de Deus. A forma como Deus vai ser glorificado na vida de cada um dos nossos irmãos é um mistério. A primeira leitura nós contemplamos o fim da vida de Paulo, como que ele concluiu a sua trajetória, como que ele experimentou a sua união perfeita com Cristo. Na vida de cada um é um mistério. Nós somos chamados só a ser espectadores. A glória de Deus se manifesta na vida daquele irmão desta forma, na vida do outro de uma forma. Deus fala com esse irmão desta forma, fala diferentemente de uma outra maneira com o outro. É assim. A mim e a você, só uma coisa: seguir Jesus Cristo. Olhar para Jesus Cristo, amá-lo com todo o nosso coração e deixar que Ele seja o centro da nossa vida. Abaixe por um instante a sua cabeça. Faça a experiência agora de se colocar também no lugar do discípulo amado, porque cada um de nós é chamado a se ver como discípulo amado, porque somente este fogo de amor será capaz de nos manter no seguimento de Jesus. Se nós não nos sentimos profundamente amados, será insuportável seguir Jesus e nós o abandonaremos. Peça que o Espírito Santo agora ajude você a renovar no seu coração esse amor por Jesus, esse desejo por amá-lo acima de todas as coisas, o desejo de imitar as ações de Cristo, de ser Jesus Cristo no mundo, na vida das pessoas. Coloque agora o teu olhar sobre o discípulo amado e deixe Jesus também colocar o olhar dele sobre você, para que essa experiência ela seja fecunda, para que essa experiência seja transformadora, esta experiência nos devolva a capacidade de amar Jesus em tudo. Faça a sua oração agora, que seja uma oração profunda de contemplar o quanto Jesus ama você, o quanto Jesus quer você perto dele. Deixe-se amar pelo Senhor.
Deixe-se tocar pela graça de Deus, você que está aqui no santuário, você que está acompanhando em casa, experimente profundamente esse amor de Deus manifestado em Jesus. É a experiência do discípulo amado. É a experiência de deixar-se amar por Jesus, para uma finalidade muito precisa: segui-lo. Segui-lo. Obrigado, Senhor, por esse chamado. Obrigado por esta graça que nós recebemos. Obrigado, Senhor, por poder participar muito de perto dos Teus mistérios e poder fazer essa experiência profunda de encontro contigo. Bendito seja o Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.